Olá, sou a professora Estela e nós vamos dar continuidade às aulas de Educação Física do 9º ano e a gente vai falar um pouquinho sobre esporte de orientação. A gente não escuta muita gente falar sobre esse esporte, né? Como que funciona, onde, de qual forma, quem pode participar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. A história do esporte de orientação. O esporte surgiu em 1918 na Suécia e existe uma história que relata que um dia um corredor, que era matemático, pensava que o tempo gasto para praticar uma atividade física era um tempo perdido para a mente. Assim, resolveu começar a solucionar problemas de matemática enquanto corria. Esse corredor podia ser considerado o pai das corridas de orientação. A vontade de ocupar a mente enquanto se realiza atividades físicas talvez tenha sido responsável pela grande aceitação desse esporte, que alia a atividade física a uma atividade mental intensa. No Brasil, a história da orientação começou em 1970, quando alguns militares foram à Europa observar a competição de orientação. Em 1971, o coronel Tolentino Paz, pioneiro na orientação, organizou as primeiras competições militares do Brasil. Já em 74, o esporte de orientação foi incluído no currículo da Escola de Educação Física do Exército, sendo uma disciplina obrigatória. Nessa escola, no mesmo ano foi editada a primeira publicação técnica brasileira sobre o esporte de orientação. Por ter sido praticado inicialmente pelos militares, o esporte é muito conhecido em todas as escolas militares do Brasil e é muito famoso também no sul do país, onde o esporte é mais divulgado e sua prática teve origem. Então a gente pode ver que o esporte de orientação é um esporte já antigo, né? Só que, como a gente também viu no conteúdo, ela é mais difundida no sul do país e nas escolas militares. Então, a gente está tentando já romper essa barreira e apresentar mais esse esporte para vocês, para que outras pessoas sejam mais adeptas a eles também. E durante essa aula de hoje, vocês vão ter o acesso a como fazer esse esporte, a como a gente praticar, quem pode e tudo mais. A gente pode ver que, porém, quem realmente é considerado o pai da orientação é o sueco Major Kilander. Em 1918, ele observou que estava diminuindo o número de concorrentes em corridas realizadas de campo, no campo. Assim, decidiu utilizar a natureza para motivar a participação nessas competições. Em 1922, o primeiro campeonato distrital na Suécia havia sido realizado em 1937. O primeiro campeonato nacional. Como o esporte era muito útil para a mente e para o bem-estar físico, essa atividade passou a ser introduzida nos currículos escolares da Suécia em 1942. E ainda hoje, a orientação é um dos esportes mais praticados na Suécia e nos demais países nórdicos. Então, como a gente falou, como vocês viram agora no conteúdo, é uma atividade que alia a natureza, a atividade física e a atividade mental, Então, é muito interessante, principalmente para as pessoas que querem apenas até mesmo um esporte como hobby, Sem ser competitivo. É muito interessante a introdução da natureza dentro desse esporte, porque muitas pessoas têm aquela rotina pesada, exaustiva na cidade e que, por exemplo, no final de semana quer praticar um esporte com contato à natureza, que não seja muito perigoso ou que suba muito a adrenalina, como as escaladas e etc. Vamos lá. A orientação é um esporte emocionante, em que o atleta pode ter um contato direto com a natureza e que pode ser praticado por todas as pessoas de uma família. Por isso, o esporte é conhecido como o esporte da família ou esporte da natureza. É uma pena que a orientação não é tão conhecida na nossa cidade, mas certamente crescerá
E com isso teremos mais equipes além da equipe do quartel, né? É muito divertido, emocionante e pode ser praticada por todas as idades. Apesar de não ser muito conhecido, o esporte também já possui um campeonato mundial. Então, como vocês podem ver, que aos poucos o esporte está crescendo no Brasil, está sendo mais conhecido. E outra coisa interessante é que toda a família pode participar, por exemplo, num sábado, toda a família pode fazer um esporte de orientação, porque todos eles vão poder ver, olhar os mapas, fazer as pontuações, começar como iniciante e aumentando o nível de dificuldade e etc. Podem ser diversos os percursos e as características do terreno, como por exemplo, terrenos com areia, florestas mais ou menos densas, relevos acidentados, etc. O esporte pode ser praticado a pé, de bicicleta ou até mesmo com esquis, dependendo da modalidade que o atleta decide participar. Você pode participar em equipe, 2 ou mais correndo juntos, individualmente ou revezamento. 2 ou mais competidores de uma equipe participando sucessivamente. Então é bem interessante que a gente pode ver que existem as categorias também, né? Que a gente vai falar sobre elas. E antes de a gente falar sobre as categorias, a gente vai falar sobre algumas características que são primordiais dentro desse esporte. Por exemplo, o mapa de orientação. O mapa de orientação é um mapa topográfico detalhado, onde é traçado o percurso que o atleta tem de percorrer e são locados precisamente todos os detalhes da vegetação, relevo, hidrografia, rochas e construções feitas pelo homem. E temos o percurso de orientação. O percurso de orientação é constituído de um triângulo de partida, pontos de controle e chegada. Entre esses pontos estão locados precisamente no terreno e equivalentemente no mapa, né? No caso, estão as pernadas do percurso, nas quais o competidor deverá orientar-se, né? Como vocês podem ver nessas duas imagens, tem esses triângulos, né? E temos os pontos de controle, né? Que para dar uma norteada no participante. E a gente vai falar um pouquinho sobre as regras básicas e sobre as classificações de cada um. Vamos lá. As regras básicas. Passar por todos os pontos de controle. A segunda, marcar corretamente o cartão de controle e preservar a natureza, né? Essa última categoria é muito interessante porque você está dentro da natureza. Imagina, tá lá correndo, fazendo a sua atividade, seu esporte e, por exemplo, jogar uma bituca de cigarro, ou então pegar o copo que você está tomando água e jogar na natureza. Então, já que é um esporte de contato e respeito à natureza, para que outros participantes possam participar, né, fazer esse esporte, é preciso preservar a natureza. Dentro desse slide anterior que eu acabei de ler para vocês, tem lá o checkpoint, né, que é o marcar corretamente o cartão de controle. É um cartãozinho de controle que é para dizer mais ou menos como que você deve fazer, ler o mapa e tudo mais. Característica do esporte. A característica própria do desporto orientação é escolher e seguir a melhor rota por um terreno desconhecido contra o relógio. Isso exige habilidade de orientações tais como leitura precisa do mapa, avaliação e escolha da rota, uso da bússola, concentração sob tensão, tomar decisões rápidas, correr em terreno natural e manter o controle da distância percorrida. E temos as modalidades, né? Temos a de orientação pedestre, orientação em bicicleta, orientação para atletas especiais, a orientação equestre, que são em cavalos, e outras, né? Então, existem vários tipos de modalidade que você pode escolher seguir, né? E praticar. E aí, a gente vai agora soltar um videozinho para vocês de como fazer um esporte de orientação no nível iniciante, né? Assista o vídeo e depois, com as orientações passadas, elabore o mapa de orientação da sua casa
até a sua escola com rotas alternativas. Compartilhe o seu mapa com a sua turma. Então vamos lá, vamos ver o vídeo agora e depois a gente retorna e dá as orientações finais. Tanto se você for um orientista competitivo, um amante da montanha, um aficionado a navegar ou um turista conhecendo uma cidade, sempre será útil um mapa. Graças às representações, podemos observar tudo o que lhe rodeia, em um formato cômodo e simplificado. A escala do mapa lhe diz o quanto é pequeno a representação comparado com a realidade. 1 por 10.000 significa que o mapa é 10.000 vezes mais pequeno do que a área mapeada. É dizer que 1 centímetro do mapa equivale a 100 metros na realidade. O mapa mostra aqueles objetos que se podem ver naquela área, que não muda do dia para a noite, como por exemplo edifícios e rios. O mapa não aparece pessoas nem carros, nem sequer elementos como tendas ou baleias azuis. Existem diversos tipos de mapas, como o mapa de orientação, que inclui detalhes como trilhas, rios, penhascos, além de pedras de mais de 1 metro de altura. Para mapas de trekking, podemos encontrar as altitudes, rios e diferentes caminhos. Por outro lado, uma carta náutica mostra a profundidade da água, para assim o navio não encalhar. Na maioria dos mapas de cidades, podemos ler o nome das ruas e das atrações. Pronto, agora sabemos o que é um mapa. Essa que é uma grande ferramenta para quem queira orientar-se de um lugar para outro. Claro que antes de se movimentar, devemos saber para onde queremos ir. Mas também é importantíssimo saber onde estamos. Em uma cidade, os elementos como rios, pontes e praças lhe ajudarão na hora de saber onde estamos. Após nos localizarmos, poderemos planejar a rota. Geralmente existem diversas rotas para escolher, mas nem sempre a mais curta é a mais rápida, já que podem haver obstáculos pelo caminho. Neste caso, temos 3 opções para ir da praça onde estamos até o parque de diversões. A primeira escolha é pelo oeste, seguindo o rio e virando à direita na emissora de rádio, continuando reto, passando pelo cinema até a entrada do parque de diversões. Na rota do meio, em direção ao rio, giramos à direita e novamente à esquerda. Passaremos pela ponte para seguir a trilha do parque até chegar no nosso destino. O mapa mostra um desnível na área, utilizando as curvas de nível, indicando que a rota exige mais fisicamente dos nossos turistas. Na rota norte, de novo em direção ao rio, girando à direita e continuando reto após cruzar a ponte. Na esquina do parque, giramos à esquerda e seguimos reto até a travessia, onde viraremos à esquerda. As 3 rotas possuem pontos de checagens bem claros, onde a opção da rota oeste é a mais curta que a norte, contudo é mais longa que a rota do meio. O caminho pelo oeste é provavelmente o mais rápido, já que a opção do meio exige mais fisicamente. Mas também é importante que se assegure que sua rota não cruze nenhuma zona que seja proibida sua passagem. Muito cuidado com rotas que tenham rodovias e linhas de trem. Não se deve ultrapassar áreas privadas e nem penhascos intransponíveis. Este é o momento de se mover. Dobre o seu mapa de modo que possa ver de onde está aonde quer ir, e também a área entre esses 2 lugares. Assim é mais fácil para se levar o mapa. Coloque o seu dedo polegar em cima do lugar onde está e aponte para a direção onde queira ir. Deste modo você poderá identificar facilmente a sua posição no mapa quando observá-lo. E agora a parte mais importante. Assegure-se que o mapa está orientado com os elementos que estão ao seu redor.
E neste caso, vire para a esquerda para orientar o mapa. Pronto, agora está na posição correta. À sua direita está o canal, e em frente podemos ver a ponte sobre o rio. Após acertar o mapa, devemos mantê-lo sempre orientado, e que seja sempre você que se mova ao redor do mapa. E aí, já está preparado para começar? Oriente de forma rápida utilizando os grandes elementos visíveis no terreno que você planejou passar. Uma dica: siga sua rota com o dedo polegar marcando o lugar que está passando, para assim você sempre se manter orientado no terreno. Chegamos na emissora de rádio, como havíamos planejado. Agora gire à direita para chegar no parque de diversões. Veja como é simples encontrar onde está e planejar para onde ir. Escolha sua rota baseada em grandes elementos fáceis de identificar, tanto no mapa quanto na realidade. Dobre o mapa, utilize o seu polegar e não esqueça de manter o mapa orientado. Boas rotas! Então, como vocês viram, é bem simples, bem fácil da gente poder fazer um esporte de orientação, né? E com esses dados do vídeo que a gente aprendeu hoje, vocês vão responder a outra questão que está no conteúdo, no slide de vocês, só que depois vocês vão retornar para poder responder. Além dessa atividade que já está aí, a gente tem a atividade do vídeo também que a gente propôs para vocês, de fazer uma rota alternativa, né, de várias rotas, da sua casa até a escola que você estuda. E a gente vai ficar com a aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês poderem rever esse material e responder a atividade que ficou para vocês do Exercitando, tá bom? Até a próxima aula!